Em nosso último encontro, nós focamos os versículos 4 e 5 de Juízes. Nós vimos a importância da vinda ou da presença de Deus. Débora exalta o seu Deus pela graça do Senhor e pela sua misericórdia. Deus, mais uma vez, veio libertar o seu povo. Nesse cântico, ela retrata Deus vindo como um guerreiro. Ele veio marchando e aniquilando todos os seus inimigos, como os versículos 4 e 5 vão nos afirmar. Deus derramou uma forte chuva e os carros de Sísera ficaram atolados. Era impossível o povo vencer aquela batalha. Porém, pela sua santa providência, Deus fez aquele milagre. Deus é o Criador dos céus e da terra e pode utilizar tudo ao seu favor, ao beneplácito da sua vontade, mas também ao auxílio do seu povo, libertando o seu povo mais uma vez. As nossas duas aplicações foram, em primeiro lugar, Débora nos mostra que a vinda de Deus se dá em momentos de desesperança. Se você observar os versículos 6 ao 8, você vai se atentar e ver que o povo estava completamente despreparado, sem esperança, sem direcionamento, por conta que eles estavam completamente exilados, completamente perdidos nesse contexto de opressão dos seus inimigos. Mas foi justamente nesse contexto que Deus manifestou a sua onipotente mão. Deus derramando aquela forte chuva e através disso, aquele exército poderoso se encontrou diante do poder de Deus, e a Bíblia nos diz, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, que Sísera foge diante daquele contexto por conta do auxílio do Senhor. Ou seja, não devemos apenas olharmos para as dificuldades, mas contemplarmos a presença de Deus. E a presença de Deus se dá em momentos de desesperança. A vinda de Deus vem nos salvar. Mas também nós vemos nessa providência que Deus está presente, mostrando que em momentos de desesperança, Ele coloca esperança em nossos corações. Por quê? Porque Deus conhece as nossas fraquezas e por conta disso, Ele é o nosso general capaz. Ele pode nos dar a vitória, porque de fato Ele conhece todas as coisas segundo a onipotência, a sua sabedoria. Hoje, nós veremos que nesse cântico, Débora nos mostra a importância, já que a vinda de Deus é algo maravilhoso em nossas vidas, mas também nós temos a importância de nós respondermos a essa vinda de maneira correta. Nós vamos ver nesse texto que nós temos adoradores ativos, mas também, infelizmente, diante da libertação do Senhor ou da ação de Deus, adoradores inativos. E por fim, Débora finaliza com um chamado e uma oração no versículo 31. Então, 3 coisas nós iremos observar nessa noite: adoradores ativos, adoradores inativos, mas nós precisamos, diante da libertação e da vinda do Senhor, observarmos o chamado de Deus e orarmos para que Deus nos abençoe. Então veja que o primeiro ponto nesse cântico é isso: diante da presença de Deus ou da vinda de Deus, Deus busca ou Deus observa adoradores ativos. Não esqueça, nós temos aqui um cântico, e nesse cântico Débora se preocupa em mostrar a ação do povo de Deus diante da libertação. Não somente Deus age, mas à medida que Deus age, ou à medida que Deus se move, isso fica muito claro nesse texto, o povo de Deus também se move. O povo está atento à libertação do Senhor, o povo está atento às obras, à grandeza de Deus, e por isso o povo responde em adoração. Tanto no versículo 2, como nos versículos 9 a 11 que nós acabamos de ler, nós temos um chamado empolgante para nós louvarmos a Deus. E se você se atentar mais à frente, lá no versículo de número 11, nós temos aqui essas pessoas observando esses atos de justiça e eles reconhecendo isso.
Eles estão louvando a Deus. Por quê? Porque Deus está se movendo. E já que Deus está se movendo, o povo de Deus também está atento a essa libertação. O povo de Deus se move à medida que Deus está se movendo. Então, em primeiro lugar, Débora afirma, diante desses adoradores ativos que estão louvando a Deus, que em primeiro lugar nós precisamos louvar e agradecermos a Deus pelos líderes que Ele levanta. Veja mais uma vez que no versículo 2, ela nos diz: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente ao Senhor. Versículo 9: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Como sabemos, a vitória aqui não veio facilmente. Uma batalha tinha que ser travada. E todas as batalhas nunca são agradáveis. Por 20 anos, os irmãos aqui, esse povo, estavam sendo aqui oprimidos, desorientados, sem esperança. Mas diante da ação de Deus, nós vemos que nesse cântico Deus levanta líderes. Deus levantou esses comandantes, esses governadores tribais, pessoas que estavam dispostas a lutar segundo a ação do Senhor, dispostas a lutar até o fim com Débora e Baraque na batalha. E sempre foi assim. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós olhamos para a história da igreja, Deus sempre levantou líderes e pessoas piedosas com Israel, na igreja primitiva com os 12 apóstolos, na reforma protestante com homens maravilhosos que Deus abençoou de forma tão poderosa que impactou uma geração. E esses líderes, meus irmãos, sempre se levantam diante de um ambiente hostil, diante de inimigos que parecem ser imbatíveis, porém há uma batalha que precisa ser travada. E diante dessa batalha, Deus levanta líderes piedosos. E uma igreja que se submete, ou um povo que se submete a essa liderança piedosa do Senhor. Nós observamos aqui, meus irmãos, que líderes piedosos é um presente de Deus para a igreja. E Débora louva a Deus por isso. E nós devemos fazer a mesma coisa. Louvarmos a Deus, agradecermos a Deus por pessoas que Ele levanta, por pessoas que edificam a nossa vida, por pessoas que lideram muitas vezes algo que nem sequer nós imaginávamos, mas são pessoas, são dádivas de Deus que Deus coloca sobre nós, a igreja de Cristo, para que nós louvemos, mas também oremos por cada uma dessas pessoas. Nós devemos ter uma grande consideração, uma grande honra por pessoas que lideram sobre nós. Não devemos jamais deixar os nossos líderes lutarem sozinhos. Não devemos destruir os nossos líderes com críticas, mas devemos ficar ao lado deles, apoiá-los. Nós vemos aqui que Débora colocou o seu coração, se inclinou para esses comandantes, porque eram pessoas que Deus estava levantando diante daquela ação, e o seu coração também se move diante dessa realidade. Devemos ficar ao lado, devemos orar, devemos submeter, devemos nos atentar para a ação do Senhor em líderes, pessoas maravilhosas que Deus levanta sobre nós. Existe um texto muito interessante que eu gosto muito, que é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 13. É um texto fascinante sobre a importância dos pastores, mas também da submissão que a igreja precisa ter diante dos seus pastores. Hebreus, capítulo de número 13. Veja. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então perceba que o autor de Hebreus está dizendo:
ele exorta esses irmãos que obedeçam a seus líderes. Por quê? Porque nós devemos obedecer, porque eles cuidam, eles zelam pela vossa alma, eles estão preocupados com a alma de vocês. Eles não estão preocupados com a situação financeira simplesmente, com a vida externa, mas acima de tudo, eles zelam pela vossa alma, pela sua piedade, pela sua família, pelos seus filhos, eles oram por vocês. E além de prestar contas a esse pastoreio, nós vemos, meus irmãos, que no versículo 20 nós temos o supremo pastor. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então veja o resultado de tudo isso. Essa alegria, dessa obediência, desse cuidado recíproco que nós devemos ter diante dos líderes, mas também diante dos liderados. Deve haver uma submissão, uma autoridade, para que, através disso, não seja um peso, não seja uma tristeza, mas seja uma alegria, porque, havendo alegria para esses líderes que estão liderando, haverá também alegria para aqueles que recebem esse pastoreio, essa bênção de Deus. Portanto, meus irmãos, esse sempre foi o plano de Deus. Sempre. Os próprios juízes que Deus levantou, estavam sendo levantados para libertarem o povo. Eles eram libertadores, estavam trazendo, por breve tempo, por conta do pecado mais uma vez que se manifesta, fizeram aquilo que era mal perante o Senhor, mas Deus mais uma vez levantou líderes, pessoas pela ação do Espírito, para trazer paz, para trazer contentamento, para trazer a bênção de Deus sobre aquelas pessoas. Portanto, nós precisamos olhar para esses líderes de maneira piedosa. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, e é isso que Débora está fazendo. Ela olha para os comandantes, ela olha para aqueles líderes que estão se levantando de maneira piedosa, ela reconhece a posição, ela traz honra, ela traz consideração. Isso é tão belo que ela coloca em seu cântico. Em seu cântico estão os atributos de Deus, mas também pessoas que Deus levanta para a sua glória. Ela agradece, ela louva a Deus por isso. Nós devemos fazer a mesma coisa, pois os tempos são difíceis. Os tempos, meus irmãos, são tenebrosos. E líderes piedosos estão escassos. Líderes, pessoas que se colocam com o verdadeiro sentido da adoração, está muito difícil. E quando nós encontramos, nós devemos adorar, louvar a Deus. E é isso que Débora está fazendo. O povo estava 20 anos em opressão, mas de repente Deus levantou. E o que é que ela pensa, o que é que ela faz diante disso? Ó Deus, obrigado, nós te louvamos. O meu coração está nesses comandantes, porque o Senhor levantou essas pessoas. Essas pessoas vão fazer parte da obra de Deus. E eu também quero fazer parte dessa liderança, desse pastoreio. Volte para Juízes. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui sobre a presença de Deus nesses adoradores ativos. Quando Deus se move, a igreja se move. Em primeiro lugar, olhando para os líderes de maneira piedosa. Mas a segunda coisa que nós temos aqui é a participação de corações voluntários. Os líderes se levantam, mas o texto continua e nos diz, e o povo, versículo 2, se ofereceu voluntariamente. O povo ofereceu o seu coração voluntariamente. Bendirei, bendizei ao Senhor. Quando o coração está voluntário, o que se expressa é louvores a Deus. Mas quando o nosso coração está danificado, nós não bendizemos a Deus de maneira correta. A discórdia, a ira, muitas vezes, adentra aos nossos relacionamentos. Mas quando oferecemos voluntariamente, a única coisa que nos resta, a única coisa que está dentro do nosso coração, a única coisa que se sobressai diante dos relacionamentos é: bendizei ao Senhor. Versículo 9, quando ela inclina o seu coração para os comandantes, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, mais uma vez, bendizei ao Senhor. Então perceba que esse cântico retrata de maneira vívida a participação, de maneira muito veemente,
o envolvimento das tribos nessa libertação. Olhe para os versículos 14. Nós temos aqui, meus irmãos, segundo a bênção de Deus, algumas tribos que adoraram, participaram de maneira correta. Efraim, Benjamim, Maqui, aqui é sinônimo de uma parte da tribo de Manassés, Zebulon, Isacar e Naftali. Versículo 14 e versículo 15 nos relata essas tribos. E lá no versículo de número 17, veja que Gileade ficou da além do Jordão. Zebulon, aqui é o povo que se expôs. Versículo 18, olha só. Zebulon é o povo que se expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Então perceba, essas tribos entenderam, enfrentaram a batalha com corações corretos. Eles perceberam que era o programa de Deus, aquela libertação, a ação do Senhor era a vontade de Deus para eles. E o que é que eles fizeram? Colocaram os seus corações de maneira voluntária. É bom, meus irmãos, quando nós vemos alguém trabalhando, mas o texto nos fala sobre pessoas desprendidas totalmente, um coração entregue a Deus. Não apenas servir, mas é um serviço que você deixa tudo. Você deixa o seu egoísmo, você deixa a sua idolatria, você deixa tudo de lado, tudo aquilo que possa atrapalhar. A única coisa que foca as nossas vidas é bendizei ao Senhor. Porque às vezes nós estamos servindo, mas ao mesmo tempo queremos ser melhores do que os outros. Às vezes nós queremos pregar e muitas vezes queremos se ensoberbecer, sermos melhores do que outras pessoas. E nós precisamos nessa liderança, nós precisamos nessa participação, colocarmos o nosso coração de maneira voluntária. Tirar toda a soberba, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento na grande obra que Deus tem para nós. E Débora destaca isso. Pessoas ansiosas, com os corações prontos para a batalha, atitudes corretas no Senhor. Ela louva por isso. Ela louva por pessoas que estão lá, mas por pessoas que entenderam como é que deve ser a cooperação. Corações voluntários, corações na obra, e isso faz toda a diferença. Porque Deus vê e Deus olha os nossos corações. Perceba que depois que Débora fala da vinda de Deus, olhe como isso é interessante aqui na relação do texto. Sempre eu falei para os irmãos que a inspiração é plenária e verbal. Tudo o Espírito Santo está direcionando, nós precisamos nos atentarmos a esses detalhes. Versículo 4 e 5, nós vimos isso na pregação passada, Deus falando aqui, ou sendo retratado em sua vinda. Mas, depois disso, nós temos o versículo de número 9. Diante da impossibilidade dos israelitas, diante da ação de Deus, nós temos corações voluntários. Ela mais uma vez repete o que falou no versículo 2, isso é interessante. Começando com corações voluntários, a vinda de Deus vindo sobre nós, mas também ela reforçando, não esqueçam, versículo 9, Deus olhou e Deus trabalhou diante de corações voluntários. Débora está nos mostrando um grande contraste, um contraste importante diante da ação de Deus. O poder de Deus é revelado em servos humildes. É aquilo que nós falamos agora há pouco, quando Deus se move, o povo de Deus se move de maneira correta. Quando Deus se move com disciplina, o povo se arrepende. Quando Deus se move com libertação, o povo adora. Quando Deus se move de maneira veemente, nós se humilhamos. Porque Ele trabalha de maneira especial em corações humildes. Meus irmãos, Deus não precisa de muito. Às vezes nós focamos em nossa muita inteligência, em nossa muita oratória, mas Deus só quer algo simples. Deus só quer o seu coração quebrantado e usá-lo para a sua glória. Salmo 51, veja. Salmo de número 51, versículo de número 17. Corações voluntários, corações quebrantados, corações arrependidos. É isso que Débora louva. Líderes piedosos, mas um povo voluntariamente que afirmava, bendizemos ao Senhor. Salmo 51, versículo de número 17, Davi nos ensina que o sacrifício tinha que ser acompanhado com a motivação correta. Perceba,
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E lá no verso 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, veja, com atos corretos, sacrifícios quebrantados, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Davi está nos mostrando que Deus se deleita em sacrifícios adequados. Romanos capítulo 12 nos diz que nós somos um sacrifício vivo. Você nesse momento está trazendo uma adoração para Deus. Você nesse momento está pensando em algo e você precisa pensar, isso que eu estou pensando é algo que agrada a Deus? Quando eu sair dessa igreja eu vou fazer algo, eu estou me sacrificando, adorando a Deus de maneira correta, por quê? Porque eu preciso ser um sacrifício vivo, um sacrifício adequado, oferecer o meu coração, um coração quebrantado e contrito, porque Deus não desprezarás. Portanto, meus irmãos, precisamos colocar o nosso coração na graça de Deus. Não existe outra saída, porque Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, o poder da igreja não está em seus múltiplos recursos, mas em sua obediência, no serviço voluntário. É isso que vai trazer vida, é isso que vai trazer peso, é o poder do Espírito sobre nós, é a nossa obediência, é a nossa unidade em Cristo, é a unidade do coração no Espírito. É isso que vai trazer, é isso que é essencial, é isso que vai mostrar, Deus está presente, porque Ele escuta as nossas orações, porque nós perdoamos uns aos outros, e por isso Ele ouve, porque o nosso sacrifício é uma adoração agradável ao Senhor. Perceba que nesse primeiro ponto, não devemos esquecermos disso. Se quisermos ser adoradores ativos, duas coisas esse texto nos ensina. Líderes piedosos, precisamos orar por isso. Precisamos se submeter a isso. Precisamos honrar esses líderes piedosos que Deus levanta. Mas também, Deus requer que o seu povo, voluntariamente, coloque os seus corações na obra de Deus. Corações quebrantados, corações contritos. Volte para o texto de Juízes, porque agora nós veremos adoradores inativos. Adoradores ativos, observamos, mas também, diante da ação de Deus, nós temos adoradores inativos. Muitos, infelizmente, meus irmãos, e esse texto nos ensina isso, estarão opostos à libertação do Senhor. A adoração não será ativa, mas inativa. E veja que o texto repreende, se você olhar para os versículos 16 ao 17 do capítulo 5, 4 tribos. Nós já vimos aqui as tribos que Débora enaltece, louva por essa cooperação, mas nós temos aqui 4 tribos sendo repreendidas. Versículos de número 16 e 17, Ruben, Gileade, aqui uma parte da tribo de Gade, Dan e Asser. Eles falharam, infelizmente, em não participarem da libertação de Deus. Ou seja, o ponto de Débora aqui é que essas tribos estavam distraídas com seus compromissos e relacionamentos. Eles colocaram outras coisas em primeiro lugar e perderam a bênção de Deus. O versículo 16 nos diz que houve uma grande discussão na tribo de Ruben. Grande discussão. Outras traduções colocam, houve uma indecisão. Ou seja, eles até se preocuparam em irem para a batalha, porém, ficaram indiferentes. A situação da libertação não causou um impacto em seus corações para eles irem. Houve indecisão, houve discussão. Mas também a tribo de Gileade ficou da além do Jordão. Ou seja, eles ficaram completamente apáticos. Por quê? O texto enfatiza, da além do Jordão, a distância era grande. Então eles olharam para a distância e pensaram, nós não vamos, é muito distante, vamos ficar por aqui mesmo, vamos cuidar dos nossos afazeres, porque a distância é grande. Não tiveram a coragem de irem até o local da batalha, que Deus falou para Baraque, vocês devem ir para o Monte Tabor.
É lá onde Deus vai dar a vitória. Mas, infelizmente, a tribo de Gileade ficou indiferente. Olharam para os quilômetros, é muito distante, e a incredulidade bateu em seus corações. E por fim nós temos a tribo de Dan e Asser. Eles ficaram relutantes por causa do seu comprometimento econômico. Olha só o que o texto diz. E Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Asser se assentou nas costas do mar e repousou. Ou seja, os seus corações estavam em primeiro lugar na economia, no descanso. Em primeiro lugar, não buscaram a Deus. Em primeiro lugar, buscaram a sua vida profissional, a sua vida financeira. E isso foi algo trágico, porque Deus colocou nesse cântico para mostrar: eles, infelizmente, não adoraram de maneira correta, não participaram da obra de Deus em suas vidas. E duas aplicações nós aprendemos aqui sobre os adoradores inativos. Em primeiro lugar, meus irmãos, você que é crente, ou os crentes em Jesus, são chamados, ou você foi chamado para ficar junto com a bênção de Deus. Os crentes não são chamados para ficar à margem, enquanto muitos irmãos estão enfrentando a batalha espiritual, batalha mesmo ferrenha. Muitos estão experimentando as bênçãos de Deus, mas muitos estão experimentando a desgraça. Muitos estão experimentando a disciplina. Muitos estão contemplando a vitória de Deus e eles não estão participando. Por quê? Porque os seus corações estão descompromissados. Ou estão na economia, ou estão em outras coisas, mas não na ação de Deus. Deus está se movendo e Deus diz para você: se mova junto com Ele. Coloque o seu coração na bênção de Deus, para que também você receba as bênçãos do Senhor. Salmo 110, veja. Salmo 110. Nós temos um cântico maravilhoso, um cântico messiânico. E nós temos aqui os adoradores. Nós precisamos olhar para esse cântico de maneira muito poderosa em nossos corações. Salmo 110, versículo 2 e 3. Salmo 110 é um salmo que é muito colocado no Novo Testamento, muito retratado, mostrando a beleza do Messias. Ele se assenta à direita de Deus, ele é Deus, o Deus Filho. Mas também esse Messias se encarnou, ele tem todo o poder, mas ele tem as pessoas que andam com ele, que se apresentam de maneira correta, segundo a ação do Messias. Veja, versículo de número 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Perceba o versículo de número 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Essa palavra é muito bela. Com santas vestes. O que é que o salmista está dizendo? Quando o Messias vier, o seu povo, os adoradores, adorarão com armas espirituais, porque as suas vestes são santas. Eles não se vestirão com armas carnais, porque eles estão no reinado do Messias. Os seus corações estão colocados de maneira voluntária, poder e santidade através do reinado do Messias. Somos adoradores ativos e Deus quer que nós fujamos de adoração inativa, de veste suja, de algo que não lhe agrada, de algo, meus irmãos, que não vai trazer a bênção para você, mas muitas vezes a maldição. Muitas vezes não vai trazer as bênçãos do Senhor para a sua vida, mas infelizmente trará muitos malefícios. Por quê? O seu coração não está comprometido com a realidade de Deus, não está comprometido com a cosmovisão do Senhor, com a obra de Deus, e por isso as suas vestes muitas vezes não retratam, ou não retrata, melhor dizendo, quem você é em Jesus. Já que você louva a Jesus, já que você adora a Jesus, já que todo domingo você canta para Jesus, você deve se revestir da armadura espiritual e viver para a sua glória, com armas espirituais e não com armas carnais. Portanto, em frente, adentre a batalha do Senhor com o Messias. Coloque o seu coração em adoração verdadeira, para que de fato
a sua luta seja uma luta santa e não uma guerra carnal, não uma guerra que trará honras ao Senhor. Mas em segundo lugar, nós temos aqui também, meus irmãos, o problema dessa adoração inativa é porque, em primeiro lugar, nós colocamos os nossos interesses. Isso prejudica muito a unidade do corpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, veja, nós já pregamos em Filipenses, os irmãos podem depois acompanhar em nosso canal no YouTube, graças a Deus, as mensagens sempre sendo gravadas, os irmãos da mídia fazendo um trabalho maravilhoso no Senhor. Então, Filipenses capítulo 2, perceba, veja, os nossos interesses, onde eles devem estar. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, Paulo vai falar sobre a sua alegria, completa a minha alegria, vocês devem pensar a mesma coisa. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O apelo da unidade de Paulo. O apelo da unidade, meus irmãos, começa justamente tirarmos o egoísmo, tirarmos o orgulho, e a humildade deve estar em nossos corações. Paulo nos diz aqui que o egoísmo é a antítese do cuidado genuíno com os outros. Nós precisamos, meus irmãos, cuidarmos do nosso coração, para que possamos ter uma unidade correta. Mas o interessante é que esses dias, ao decorrer da semana, quando eu estava meditando sobre a palavra humildade, veio ao meu coração a palavra orgulho. Eu queria fazer uma pequena digressão dessa mensagem, olhando para Juízes, dos adoradores inativos, sobre algo muito importante quando Jesus estava diante dos seus discípulos, havendo uma grande discussão, e Jesus tocou no coração dos discípulos, falando sobre o perigo do orgulho. Veja Lucas capítulo 9. Lucas capítulo de número 9. Esse texto é muito interessante, porque quando nós meditamos nele de maneira progressiva, diante do ministério de Jesus, os discípulos estavam mais ou menos aprendendo com Jesus 2 anos e meio. Estavam aprendendo com o grande mestre, o maior rabino, o homem cheio do Espírito Santo. Eles estavam aprendendo com o próprio Deus. Não tinha outro mestre melhor. 2 anos e meio aprendendo aos pés de Jesus. Mas veja que em certo momento, o que foi que veio nos corações desses discípulos? Veja que o capítulo 9, quando começa, nós temos eles recebendo a autoridade para expulsar, curar doentes. Eles estavam diante do ministério de Jesus fazendo prodígios. E depois nós temos o monte da transfiguração. Mas depois disso, veja como é que estavam os discípulos. Quando Deus se manifestou, ao invés de eles se humilharem, veja onde estavam os corações dos discípulos, no versículo 46. Lucas capítulo 9, versículo de número 46. Perceba. Primeira coisa que a gente aprende aqui, já que a gente falou de humildade agora há pouco, o orgulho destrói a unidade. É a primeira coisa que Jesus vai nos ensinar aqui. O orgulho destrói a unidade. Olha só, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. A palavra discussão aqui traz a ideia de combate. Eles deveriam ser uma equipe e não competirem uns com os outros. A maior missão, a missão singular que eles tinham era pregar o evangelho, mas infelizmente eles estavam pregando o evangelho de maneira competitiva. Meus irmãos, o orgulho é capaz de destruir o tipo mais íntimo de unidade. Existia uma unidade maior do que essa, do que pregar o evangelho, do que ir por todo mundo, todos juntos pregando o evangelho, mas o orgulho tem essa capacidade de destruir aquilo que é mais sublime, aquilo que é mais único. Veja os discípulos, estão discutindo entre si quem será o maior. O orgulho tem a capacidade de destruir os nossos relacionamentos. Portanto, podemos pregar sobre unidade até a morte. Eu posso passar a noite todinha pregando sobre unidade, mas enquanto não tirarmos o orgulho do nosso coração, a unidade não virá. Enquanto o orgulho estiver uma fagulha sequer, não adianta falar sobre unidade. Precisamos começar conosco, em que sentido? Sermos derrubados. Dizermos para Deus, ó Deus, destrói todos os planos maléficos do meu coração.
Meus irmãos, o orgulho destrói a unidade. Mas também o orgulho suscita comparação sobre qual deles seria o maior. Veja, a segunda coisa que Jesus fala, a essência da discussão é: eu vou ser maior do que você. Eu que vou ser maior. Veja a glória que eu vi de Jesus. Não, eu vou ser maior. E eles ficaram discutindo quem é que ia sentar, quem é que está perto de Jesus. E o interessante é que, nesse momento aqui, meus irmãos, nós vemos essa superioridade. A competição é isso, é nos elevarmos, nos compararmos, ou sempre queremos sermos o maior. Ou, meus irmãos, nós precisamos tirar isso do coração, porque isso está inato em nós. Isso está inato em nós. Qualquer glória que nós recebemos, tanto na igreja como na vida profissional, sempre vem um senso de comparação, sempre vem um senso de nós queremos a glória, sermos reconhecidos, e nós precisamos fugir disso. Sermos servos. Por isso que João vai dizer, está lá os discípulos de João, ele batiza mais do que o Senhor. Aí João fala para eles, o que importa é que Jesus cresça e eu diminua. Os discípulos de João discutindo e falando, Jesus ou os discípulos estão batizando mais discípulos do que você. Aí João diz, importa que ele cresça e eu diminua. Portanto, quando nós observamos um crescimento de um irmão, é importante nós dizermos assim, que ele cresça e eu diminua. Porque é o reino de Deus que está crescendo. Que Deus continue colocando um coração humilde sobre ele. Porque Deus dá tudo aquilo segundo a sua soberania e vontade. Devemos cuidarmos do nosso coração no que tange a comparação. Mas também o orgulho revela a nossa depravação. Versículo 47, olhe para o texto. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração. Jesus sempre sabe, meu irmão, o que se passa em nosso coração. E o interessante é que nesse momento, os corações dos discípulos foram revelados. Esses discípulos já tinham 2 anos e meio, como eu falei para vocês, mas chegou o dia, na agenda de Deus, que os corações foram revelados. Foram revelados. O tempo e a verdade andam de mãos dadas. Não esqueça dessa frase. O tempo e a verdade andam de mãos dadas. Chegará o dia que tudo será revelado. Tudo será revelado. No final, Deus colocará para fora o que é que estava dentro do coração. Porque o orgulho aqui está sendo retratado como uma depravação. Você pode viver muito tempo em sigilo. 2 anos e meio estavam lá os discípulos, pregando, aconselhando, exortando, mas chegou o dia que a depravação foi revelada. Jesus conhecia os corações. E diante disso, Jesus toma uma criança. Marcos, capítulo 9, 36, vai nos dizer que essa criança era tão pequena que ele podia segurar no colo. E naquela cultura, crianças eram consideradas fracas, ignoradas, vulneráveis. Mas Jesus justamente pegou a figura de uma criança, algo com pouco valor, para ensinar os seus discípulos, para nos dizer que a imagem da criança retrata uma pessoa sem conquista. Está lá o apóstolo Paulo, sozinho, traga-me os livros e a capa, mas ele sempre olhando para Jesus. Ele é o meu redentor, eu não perco a minha visão dele. Todos me abandonaram, mas está lá o apóstolo Paulo olhando como uma criança. Ele não está buscando conquistas, ele está buscando a sua vocação, porque Deus me designou para sofrer por Cristo. Sem talentos, vazia de qualquer mérito, assim é uma criança. Deus nos dizendo que não se importa com a nossa inteligência, oratória ou qualquer coisa. A única coisa que Jesus quer para a nossa vida é nos apresentarmos, reconhecermos Ele com um coração dócil e humilde. Dócil e humilde. Jesus usou essa pequena criança para ensinar os discípulos, que eles estavam considerando-se como reis, mas Deus quer que nós sejamos como uma criança. O pecado do orgulho, meus irmãos, falha em reconhecer a completa, absoluta dependência de Deus para as nossas vidas. O orgulho, não esqueça, revela o pecado da depravação. Portanto, se Deus revelou algo a você, se você está desqualificado em alguma coisa, é tempo de você se humilhar. Porque Deus permite, pela sua santa providência, soberania, muitas coisas acontecerem para no final revelar os nossos corações. Não tem ninguém melhor do que ninguém.
Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos se humilhar aos pés da cruz de Cristo. É subindo aqui e descendo humilde, com a cabeça baixa, como o publicano. Ó Deus, ser favorável a mim, pecador. Mas também veja o versículo 48. O orgulho despreza a divindade. O orgulho despreza a divindade. E disse-lhe: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. A criança representa aqui todos os discípulos de Jesus. E Jesus deixou claro que a menos que alguém se torne como uma criança, não entrará no reino de Deus. Por isso nós devemos ter muito cuidado com o orgulho. Sabe por quê? Porque quando nós estamos nos orgulhando, nós estamos rejeitando a Jesus. Quando Deus fala para você, faça isso, e você não faz, você está desprezando a Jesus. Você não está sendo como uma criança que se submete, que obedece, que tem essa questão da docilidade da mensagem de Jesus. Você precisa observar que esse orgulho pode estar lhe levando a isso. Mas também nós vemos que o orgulho inverte a realidade. O versículo 48, na continuação, despreza a divindade, mas também veja: e quem a mim recebe, aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. A sabedoria popular afirma que o mais famoso, o mais influente, é o maior. As pessoas mais honradas, as pessoas mais populares, cheias de realizações, a se autopromover implacavelmente. Porém, a realidade é sermos servos. Jesus vai nos ensinar isso. O orgulho, meus irmãos, é algo tão prejudicial que inverte a realidade. A realidade é que eu e você sejamos servos uns dos outros. Essa expressão uns aos outros, meus irmãos, se você observar, ela se repete de maneira assim gigantesca. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, tudo uns aos outros, estamos no mesmo patamar. Cristo acima e nós submetidos ao Evangelho. Mateus capítulo 20, versículo 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É servindo, é sendo o último para ser o primeiro. É jamais buscando as glórias deste mundo, mas buscando a glória de Jesus. Buscando o beneplácito da sua vontade. Mas por fim nós temos aqui, para voltarmos para Juízes, sobre a importância dessa adoração inativa, que está muito atrelado ao orgulho, por isso nós devemos nos humilharmos aos pés do Senhor. O orgulho reage com exclusivismo. O orgulho reage com exclusivismo. Veja o versículo 49. Perceba, meus irmãos, como isso é interessante. Falou João e disse: mestre, se apresenta como um homem que reconhece a Jesus. Mestre, vimos certo homem. Estive até pensando, certo homem, não sei se até o nome não foi colocado, porque, quem sabe, até humilharam essa pessoa que estava fazendo a obra de Deus. Um certo homem, ninguém sabe quem é esse homem. Só sabemos que ele estava fazendo a obra de Deus. Um certo homem, que em teu nome expelia demônios. O que foi que os discípulos fizeram? Nós proibimos. Porque não segue conosco. Veja, tudo indica que essa pessoa aqui, esse homem, ele expelia demônios em nome de Jesus. Lucas quer dizer o seguinte: ele era discípulo de Jesus. Ele estava fazendo a obra de Jesus. Mas o que é que aconteceu? Os discípulos reagiram com exclusivismo, por causa do orgulho. Os apóstolos olharam para aquele homem e disseram: você não faz parte dos nossos. Você não foi incumbido para essa tarefa. E muitas vezes não é isso, o orgulho em nosso coração, facções. Começamos a colocar grupos, pessoas, exclusivismos. Só essa pessoa faz e vice-versa. Às vezes nos associamos a determinadas pessoas ou organizações porque nós estamos na nossa zona de conforto. É muito bom quando nós estamos na nossa zona de conforto, mas o Evangelho está espalhado. E muitas vezes nós vamos adentrar locais que vamos ser exortados por ele.
Muitas vezes vamos entrar em locais que nós vamos ser humilhados por Deus. E é isso que Deus quer, para tirar o orgulho do nosso coração. Jesus diz claramente que se alguém está servindo ao Senhor verdadeiramente, nós não devemos impedir. Não cabe a nós impedir. Não cabe a nós, meus irmãos, em nenhum momento, tentarmos inquirir ou fazer algo para o desenvolvimento de um discípulo de Jesus, porque ele é de Jesus. Nós devemos fazer a nossa parte, orar, exortar, disciplinar, mas se a pessoa está na obra de Deus, fazendo aquilo que lhe cabe, não nos cabe em nenhum momento interromper a obra de Deus. Portanto, a humildade busca a unidade, se esforça por exaltar os outros. A humildade é própria daqueles que entendem que o caminho para cima é o caminho para baixo. Que Deus nos abençoe nessa adoração coletiva, a fugirmos do orgulho, a colocarmos o nosso coração na humildade de Jesus, a sermos como essa criança. Volte para o livro de Juízes, pois agora nós continuaremos observando agora uma oração e um chamado. Portanto, meu irmão, enquanto você está voltando para o texto, seja um adorador ativo, se humilhe aos pés de Jesus. Se submeta à sua vontade, tire o orgulho do seu coração e receba as bênçãos de Jesus em nossa vida. Uma oração, nós vemos aqui no versículo 31. Veja, nós vamos finalizar esse cântico olhando para o versículo 31. Débora finaliza o cântico da seguinte forma: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Então, o segundo ponto desse sermão é isso. Seguinte afirmação: diante da presença ou da vinda de Deus, nós temos uma oração e um chamado. A primeira linha desse versículo vai nos ensinar uma oração. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Basicamente, Débora está dizendo o seguinte: venha o teu reino. É isso que ela está dizendo. Venha o teu reino. Essa oração é para que todos os inimigos de Deus pereçam. Todos os inimigos de Deus tenham o mesmo destino de Cícera, que foi tragado pelo poder de Deus. Jael a matou, porque Deus destruiu os seus inimigos. Chegou o dia que Deus destruiu pela sua soberania os seus inimigos, e Débora nos ensina isso de maneira bastante prática. Não somente Cícera, mas, ó Deus, todos os teus inimigos caiam por terra. É como se Cícera fosse um exemplo do que Deus iria fazer em todos os inimigos de Deus. Deus sempre destruiu os seus inimigos, e será assim no último dia, quando Deus destruiu o nosso último inimigo, que é a morte. Sempre foi assim. Todos esses inimigos que foram derrotados estão retratando o grande dia que nós seremos vitoriosos para todo sempre. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Deus venceu, Cristo ressuscitou, e por isso nós temos a vitória. Mas o interessante é que, olhando para essa frase, nós temos aqui um desafio muito importante. Porque o que é um inimigo de Deus? O inimigo de Deus é qualquer pessoa cujas ações e objetivos se opõem aos propósitos de Deus. E aqui nós temos um desafio também para nós, já que nós falamos agora há pouco sobre os adoradores inativos. Meus irmãos, se persistirmos em nossa desobediência, se nos comportarmos como o mundo, na prática, nós estamos sendo inimigos de Deus. Não estamos o adorando verdadeiramente, mas estamos sendo inimigos. E nós precisamos, nessa oração aqui de Débora, venha o teu reino. Ó Deus, venha o teu reino. Ó Deus, que haja paz sobre nós. Ó Deus, destrua, aniquile todos os projetos do mal em meu coração. Não é isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? Nos livra de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação. Não permita, ó Deus, sucumbirmos à tentação. Afasta de nós o mal. Afasta de nós o maligno. Afasta de nós o pecado. Destrói todos os planos perversos do meu coração, porque eu quero me entregar ao Senhor. Que Deus seja purificado em nosso coração pela sua santa lei. Que possamos ser amigos de Deus e não inimigos. Não se opõe à vontade de Deus. Esteja em submissão à sua santa e soberana
vontade. Mas não esqueça, nós temos aqui um prenúncio da esperança. Todos os inimigos de Deus estão sendo derrotados. Chegará o dia que o nosso grande inimigo também será derrotado. Essa deve ser a nossa grande esperança, nós que somos amigos, nós que somos adoradores. Ansiamos pela santa e bendita esperança, a vinda de Jesus, quando as nossas vidas ou os nossos corpos se revestirem da incorruptibilidade. Quando de fato não iremos mais pecar, não ficaremos mais tristes, mas estaremos com Deus para todo sempre em gozo pleno, eterno, adorando de maneira perfeita. Eu acho que não tem algo mais esperançoso na vida do crente quando ele olha para si e ele pensa: eu irei adorar de maneira perfeita, sem tristeza, sem dor, de maneira completa em Deus. Se já é bom, meus irmãos, esses cantos que nós cantamos nessa noite, algo tão maravilhoso, quanto mais estivermos na presença de Deus, é algo, meus irmãos, imensurável. Não conseguimos falar em palavras a tão grandiosa adoração perfeita que será diante da presença de Deus, se prostrando para Ele, para todo sempre. Que Deus coloque esse anseio em nosso coração. Deus destrói todos os seus inimigos e chegará o dia que Ele destruirá tudo aquilo que me causa tristeza, aquelas falhas, algo que tanto eu luto com Deus, e Deus muitas vezes está me ensinando, mas é algo tão doloroso, mas chegará o dia que isso vai passar. Esse sofrimento vai acabar, é algo temporário, não se compara à glória da esperança de Deus. E por isso nós devemos sempre olhar nessa perspectiva. O sofrimento é temporário, parece que não passa, é algo tão profundo, como Davi nos diz: os meus ossos doem dentro de mim, mas é passageiro. Comparado com a glória futura que nós teremos, os nossos inimigos serão destruídos. E por fim, nós temos agora também um chamado que nós cantamos nessa noite sobre o amor, um chamado para nós continuarmos nesse amor, nesse foco, desse cântico maravilhoso, quando Débora vai dizer: porém, os que te amam, brilham como o sol quando se levanta. É comparado com esse sol que quando se levanta, brilha. E assim também deve ser o nosso amor. Débora está retratando aqui compromisso. Um compromisso, meus irmãos, pactual, algo que requer tudo de nós, algo que nós devemos expressar em nossa obediência, amarmos a lei de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, como Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6 nos diz. Tudo de nós. Deus é único, Deus é exclusivo, e o meu coração deve ser exclusivo para Ele. O meu amor deve somente olhar para Jesus, somente para Ele. O seu amor, meu irmão, deve somente nessa noite estar atrelado à comunhão de Jesus Cristo. Hoje é noite que Deus fala para nós: renovemos o nosso amor perante Ele. Olhemos para Ele, adoremos mais, oremos mais, que possamos ler mais as Escrituras, que o Espírito venha ao nosso coração, para que possamos, como Débora nessa noite, os que te amam irão adorar ao Senhor, os que te amam irão ler mais, irão se comprometer mais, os que te amam sempre dirão voluntariamente: bendizei ao Senhor. Satisfação em Cristo. Esse é o nosso foco, meus irmãos. Nós precisamos buscar isso. Portanto, nessa noite nós concluímos o capítulo 5 com a seguinte frase, a seguinte afirmação: precisamos unir forças na batalha do Senhor. Deus nos chama à unidade. Em líderes comprometidos, em corações voluntários, fugindo da adoração inativa e colocando a nossa adoração na bênção do Senhor. A desunião no livro de Juízes sempre leva à derrota. Sempre. Desunião é sinônimo de derrota, mas quando estamos unidos no Senhor, unidos de coração, grandes bênçãos virão. Então o tema dessa mensagem pode ser colocado: fiquemos juntos no Senhor. Deus lhe chamou para você andar junto, um com o outro, em amor, em santidade, em perdão, diante dessa adoração ativa perante o beneplácito de sua vontade.